Você já chegou ao final de um mês trabalhando muito, se dedicando muito e o seu saldo simplesmente não refletiu todo o seu esforço? Não é má sorte, não é o mercado e não é porque você não merece. É que o seu sistema interno ele está rodando em um modo que foi projetado para te manter vivo, não para te fazer prosperar. E eu chamo isso de modo de sobrevivência. E ele é silencioso, sofisticado e incrivelmente eficiente em te manter exatamente onde você está. O meu nome é Nathalie, eu sou biomédica e doutora em biotecnologia e hoje eu vou te mostrar como esse modo opera dentro de você e o que você pode fazer para sair dele de uma vez por todas. O modo sobrevivência não é fraqueza, é uma inteligência evolutiva. Durante milhares de anos, o ser humano ele precisava de um sistema de alerta permanente. Qualquer mudança no ambiente podia significar perigo. E qualquer coisa nova, qualquer risco, qualquer incerteza precisava então ser avaliado como uma possível ameaça antes de ser abraçado como uma oportunidade. Então esse sistema ele funcionou perfeitamente para a sobrevivência da espécie, né? Mas aí o problema é que esse mesmo sistema ele ainda está operando aí dentro de você. E ele não sabe a diferença entre um predador na floresta e de uma conta bancária no vermelho. Ele não sabe a diferença entre uma ameaça física real e o medo de ser julgado, entre perigo de vida e a ansiedade de se posicionar no mercado. Então, para o seu sistema interno, tudo isso é ameaça. E a resposta à ameaça é sempre a mesma: contração. Contração financeira, contração nas decisões, contração na visibilidade, contração no quanto você cobra, no quanto você pede e no quanto você acredita que pode ter. E enquanto você estiver neste modo de contração, não existe estratégia de negócio, não existe técnicas de venda e não existe curso de marketing que mude o resultado. Porque a frequência de sobrevivência, ela não produz prosperidade. Ela nunca produziu. O modo sobrevivência, ele é traiçoeiro, porque ele se disfarça muito bem. Ele aparece com um perfeccionismo. Você diz, por exemplo, ainda não estou pronto, o suficiente para aparecer, então eu preciso segurar mais um pouco. Ele aparece como uma prudência, por exemplo, que eu preciso estudar mais para poder cobrar mais. Ele aparece também como humildade, quando você se questiona, mas quem sou eu ainda, para poder cobrar esse tipo de coisa, ou como uma responsabilidade, como eu tenho contas para pagar, eu não posso arriscar tudo. Então tudo parece razoável na superfície, mas por baixo de cada uma dessas histórias existe a mesma frequência, a frequência do medo, do medo de falhar, do medo de ser julgado, do medo de não ser suficiente, do medo de ter e perder. E o medo é a frequência da sobrevivência em sua forma mais pura. Então, deixa eu te mostrar como identificar se você está neste modo agora. Existe uma pergunta simples, que corta direto para o cerne. Quando você pensa na sua situação financeira atual, a primeira sensação que aparece no seu corpo é de expansão, de alegria, de satisfação, ou é de aperto, de contração, é aquele friozinho na barriga? Se é aperto, você está no modo sobrevivência. E o aperto no corpo é a frequência de escassez se manifestando antes de qualquer pensamento consciente. A metafísica, ela ensina que o corpo é o subconsciente manifesto. E a ciência confirma isso, As nossas emoções, elas geram respostas fisiológicas imediatas antes que a mente racional chegue a processar qualquer coisa. Então, o teu corpo, ele expressa a frequência, os pensamentos, as emoções que estão aqui dentro da sua cabeça.
E aqui está o mecanismo que a maioria das pessoas não conhece e que explica por que tantas pessoas inteligentes ficam presas em resultados medianos. Quando você está num modo de sobrevivência, a sua percepção ela se fecha. E isso não é metáfora, isso é biologia. O organismo, né, quando ele está no estado de alerta, ele literalmente estreita, né, o seu campo de visão, tanto físico quanto mental. E ele foca apenas no que parece ser a ameaça imediata. Né? E o que é que acontece com a sua vida quando esse campo de visão se fecha? É que você não consegue enxergar as oportunidades que estão ali na sua frente. E você toma decisões a partir do medo. Né? Você atrai para a sua realidade pessoas, situações e resultados que estão na mesma frequência do seu estado interno. Isso a metafísica chama de lei da correspondência, né? Que é o que está dentro corresponde ao que está fora. E o que você irradia, você magnetiza. E a epigenética, né, que é o campo da biologia que estuda como o ambiente interno ele influencia a expressão genética, ela confirma que o estado emocional dominante de uma pessoa altera literalmente a sua química, né, a sua biologia e, portanto, o que ela consegue perceber, criar e atrair para a sua vida. Então, você não está criando a sua realidade apesar do seu estado interno. Você está criando a sua realidade por causa do seu estado interno. E a saída para o modo de sobrevivência não é resolver todos os problemas externos primeiro. Aí é que está a armadilha. A maioria das pessoas pensa, quando eu resolver a situação financeira, eu vou me sentir melhor. Mas a frequência de escassez é exatamente o que impede a situação financeira de se resolver. É um círculo, né? E a saída para isso é mudar a frequência antes que os resultados externos mudem. Então, sustentar o estado de ser da prosperidade antes de ver a prosperidade se manifestar na sua vida. Isso soa contraintuitivo para uma mente racional, mas é exatamente o que a física quântica descreve quando fala do observador colapsando a realidade. A mudança começa no observador e não nas circunstâncias. E é o que eu vivi na prática, né? Quando eu parei de esperar que a situação melhorasse para me sentir em expansão, né? E comecei deliberadamente a cultivar o estado de expansão antes que a situação mudasse, a situação começou então a mudar. A realidade física é um atraso da frequência interna. O que você está vivendo hoje é o reflexo da frequência que você sustentou há alguns meses atrás. E se você mudar essa frequência agora, os resultados vêm. E isso não é magia, é correspondência. Eu vou te ensinar uma prática, né, muito simples para você começar a sair do modo de sobrevivência. Toda manhã, antes de você já pegar o seu celular, antes de olhar suas mensagens, né, antes de entrar em contato com qualquer demanda externa, pause por alguns minutos, né? E nesse silêncio, faça uma pergunta para si mesmo. Se eu já tivesse tudo o que eu quero, né? A liberdade, a abundância e a leveza que eu tanto almejo, como é que eu me levantaria dessa cama hoje? E então você se levanta dessa forma, como se você já tivesse tudo o que você quer. Com essa frequência, com esse estado de ser, tá? Isso não é uma negação da realidade, é uma calibração deliberada do estado antes de criar a realidade do seu dia. É uma prática simples, mas que tem um impacto enorme
porque você está começando o dia a partir da expansão, em vez de começar a partir da sobrevivência. Mudar de modo sobrevivência para frequência soberana é um processo de reengenharia do seu estado interno e exige método e consistência. Então, nos próximos vídeos eu vou te mostrar as camadas, desse processo. Como identificar essas crenças específicas que alimentam o seu modo de sobrevivência e como dissolvê-las, e instalar um novo estado de base. Então, inscreva-se no canal para não perder nenhuma etapa. E se você se reconheceu nesse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que está preso neste mesmo ciclo. Às vezes o diagnóstico é o que falta, para a virada começar. Nos vemos no próximo vídeo.